FTFM, Repórter Calango. Repórter Calango, programa experimental produzido pelos estudantes de jornalismo da Universidade Federal do Tocantins. Olá, está começando mais uma edição especial do Repórter Calango. Eu sou Jordana Simonelli. E eu sou Vitor Giovanni. No programa dessa semana vamos falar sobre transtorno obsessivo compulsivo, conhecido popularmente como TOC, um problema que afeta a vida de vários brasileiros. Vitor, você sabe o que é o TOC? O que é isso mesmo? É de comer? Não. É uma condição psicológica caracterizada pela presença de obsessões, que são pensamentos, imagens ou impulsos recorrentes e intrusivos, e compulsões, aquelas ações ou comportamentos repetitivos gerados pela ansiedade. Esses sintomas podem prejudicar a qualidade de vida. Além dessas características, o TOC pode ser desencadeado ou piorado por estresse, como a perda de um ente querido, mudanças no trabalho, frustrações no ambiente profissional ou escolar. A ansiedade crônica também pode alimentar os pensamentos obsessivos. Conforme a Organização Mundial da Saúde, o TOC atinge de 1 a 2% da população mundial, sendo cerca de 4 milhões de pessoas no Brasil. O TOC é tratável e o tratamento adequado pode melhorar a qualidade de vida da pessoa afetada. Uma das características intrigantes do TOC é a variedade dos seus sintomas. Embora muitas vezes se fale sobre o TOC relacionado à limpeza, como medo de germes, o transtorno pode envolver outros tipos de obsessões e compulsões. Por exemplo, algumas pessoas têm obsessão com ordem, simetria ou até mesmo com pensamentos agressivos, violentos ou até de natureza sexual. As obsessões muitas vezes causam sofrimento intenso. É isso mesmo, Jordana. E a mesma pessoa pode apresentar vários sintomas, embora geralmente exista um que predomine. A estudante Ellen Reis descobriu recentemente que tem TOC e relata como foi lidar com o diagnóstico do transtorno. Hoje eu lido bem com esse diagnóstico, eu lido bem com TOC, né, na medida do possível. Eu faço acompanhamento, tenho as medicações também. Então, para mim, hoje em dia, lidar com isso é bem tranquilo. Apesar de, às vezes, ter os altos e baixos, né? Eu consigo lidar com isso hoje de uma forma mais tranquila. Acredito que o acompanhamento e a ajuda de profissional foi o que me fez lidar melhor com essa situação. Acredito que eu lidei bem com o diagnóstico do TOC, porque eu já imaginava. Quando eu busquei ajuda, fui na psiquiatra para poder ter um acompanhamento e entender mais sobre o que eu sentia, sobre os sintomas. Eu já tinha mais ou menos uma ideia do que poderia ser, então eu levei bem, foi bem tranquilo para mim, também porque eu já tinha mais de 20 anos, né, quando aconteceu. No Brasil, o tratamento geralmente envolve sessões de terapia cognitiva comportamental. Dentre desses tipos de abordagem, a técnica chamada de exposição e prevenção de resposta é amplamente utilizada, também conhecida como EPR. Essa técnica envolve expor gradualmente a pessoa às suas obsessões, enquanto impede a realização das compulsões, para que ela aprenda a tolerar a ansiedade sem recorrer a comportamentos repetitivos. Embora seja mais comum em adultos, o TOC também pode afetar crianças e adolescentes. A manifestação em crianças pode ser diferente, como o medo de que algo ruim aconteça com seus pais ou a necessidade de realizar certos hábitos para evitar acidentes. Emily Lima é assistente de apoio em uma creche em Colinas do Tocantins e comenta como é a sua rotina com crianças com transtornos. Meu nome é Emily Silva Lima, eu atuo como assistente de apoio e o lugar onde eu trabalho é no CEMEI Margaridinha. Cada criança ela age de uma maneira diferente. Mesmo ela tendo o mesmo transtorno, pode haver situações onde ela tem medo do estouro de um balão, enquanto outras adora. A gente estuda o transtorno, mas na hora que a gente vai aplicar na realidade, a gente tem que saber falar basicamente muito bem com a criança. Cada criança é uma maneira diferente de lidar. Só que tem uma coisa para todos os transtornos. A gente não pode falar não. Por mais frustrante que seja, a gente não pode falar não. A gente tem que achar uma maneira diferente de falar não.
Tipo, se todos eles fazerem uma atividade para reescrever as vogais, aí o aluno não consegue, então ela vai passar uma atividade para ele só sublinhar. Aí é só para ele, entendeu? Depende do nível de dificuldade deles. Se eles ficarem em dificuldade em números, aí ela vai passar uma atividade só para ele de números. E aí, tipo, enquanto todos fazem uma atividade, ele vai estar fazendo outra, tipo, digamos que é mais fácil para ele conseguir alcançar o nível dos outros. Essas informações ajudam a entender a complexidade do TOC e a importância de tratar a condição de forma adequada. Se você ou alguém que você conheça está lidando com sintomas de TOC, é fundamental procurar a ajuda de um profissional qualificado para diagnóstico e tratamento. Agora vamos para um intervalo. Não saia daí, o Repórter Calango volta já. Era amanhã, 3 da tarde, quando ele chegou. foi ela que subiu. Eu disse, oi, fica à vontade. Eu é que disse oi, mas ela não ouviu. E foi assim que eu vi que a vida colocou ela pra mim ali naquela terça-feira de dezembro. Por isso eu sei de cada luz, de cada cor, de cor. Pode me perguntar de cada coisa que eu me lembro. A festa foi muito animada. 8 ou 9 gatos pingados no salão. Eu adorei a feijoada. Era presunto enrolado no melão. E foi assim que eu vi que a vida colocou ela pra mim ali naquela terça-feira de dezembro. Por isso eu sei de cada luz, de cada cor, de cor. Pode me perguntar de cada coisa que eu me lembro. Ela me achou muito engraçado. Ele falou, falou e eu fingi que ri. A blusa dela tava do lado errado. Ele adorou o jeito que eu me vesti. E foi assim que eu vi que a vida colocou ela pra mim ali naquela terça-feira de dezembro. Por isso eu sei de cada luz, de cada cor, de cor. Pode me perguntar de cada coisa que eu me lembro. Eu me lembro, Eu me lembro. eu me lembro. Você me vira a cabeça, me tira do sério, destrói os planos que um dia eu fiz pra mim, me faz pensar por que a vida é assim. Eu sempre vou e volto pros teus braços, você não me quer de verdade. No fundo eu sou tua vaidade.
Eu vivo seguindo teus passos. Eu sempre estou presa em teus laços. É só você chamar que eu vou. Porque você não vai embora de vez? Porque não me liberta dessa paixão? Por quê? Porque você não diz que não me quer mais? Porque não deixa livre o meu coração? Mas tem que me prender, tem que seduzir, só pra me deixar louca por você, só pra ter alguém que vive sempre ao seu dispor, por um segundo de amor. Mas tem que me prender, tem que seduzir, só pra me deixar louca por você, só pra ter alguém que vive sempre ao seu dispor, por um segundo de amor. Você não me quer de verdade. No fundo eu sou tua vaidade. Eu vivo seguindo teus passos. Eu sempre estou presa em teus laços. É só você chamar que eu vou. Porque você não vai embora de Que vez? você não vai Não embora. me liberta dessa paixão? Por quê? Porque você não diz que não me quer mais? Porque não deixa livre o meu coração? Mas tem que me prender, tem que seduzir, só pra me deixar louca por você, só pra ter alguém que vive sempre ao seu dispor, por um segundo de amor. Mas tem que me prender, tem que seduzir, só pra me deixar louca por você, só pra ter alguém que vive sempre ao seu dispor, por um segundo de amor. Mas tem que me prender, tem que seduzir. UFT-FM, Repórter Calango. O Repórter Calango está de volta e nesse segundo bloco iremos receber o psicólogo analista comportamental Ricardo Lourenço. Olá, meu nome é Ricardo Lourenço, sou neuropsicólogo e analista do comportamento. É um prazer aqui estar com vocês. Ricardo, a gente vai falar hoje sobre toque e a gente tem algumas perguntas para você, né? A primeira pergunta é como eu posso saber se os meus pensamentos são toques ou apenas preocupações normais? Como é que eu faço para identificar esses sintomas? Então, o TOC ele é um transtorno obsessivo compulsivo, onde ele vai gerar ali pensamentos, compulsivamente, e restritos e repetitivos ali no seu dia a dia. Para você fazer essa diferença, é interessante você buscar uma avaliação com um profissional especializado, na área, para identificar se aquele, pensamentos ali está trazendo prejuízo ali para aquele indivíduo no dia a dia no dia a dia daquele indivíduo. Ricardo, e isso é o quê? É algo genético, patológico ou é algo que a gente vai desenvolvendo de acordo com o dia a dia? Hoje em dia não temos ainda uma causa específica ali, não temos evidências específicas ali para configurar, que é um transtorno obsessivo compulsivo, mas existem fatores sim genéticos, e existem fatores também ambientais, e neuropsicológicos e emocionais também. Então, hoje a gente não tem evidências ali claras, específicas, mas existem também esses fatores, que eu falei agora, recentemente. Há situações ou fatores que podem agravar os sintomas do TOC?
Sim, né, situações como um ambiente, né, vamos dizer, um ambiente desorganizado, traumas, né, situações de estresse, né, então esses, né, vamos dizer, esses fatores, eles podem ali sim, né, indicar ali, né, e se configurar também como um transtorno obsessivo compulsivo. Ricardo, a gente sabe que quando se trata dessas doenças, não envolve só a pessoa, né, envolve todo o seio familiar ou até mesmo o meio social. E como a pessoa faz para lidar com esse tipo de situação? É preciso ter um acompanhamento, é preciso ter uma medicação de imediato? Como é que funciona? Hoje, né, o mais indicado é você buscar um profissional especializado na área, né, que possa, né, tá conduzindo esses indicadores, né, quando o paciente ele chega, né, no nosso consultório, a gente faz esse encaminhamento, a gente faz uma avaliação ali para a gente chegar, né, vamos dizer, a se configurar como um transtorno, né? Então é importante, né, a pessoa buscar um profissional especializado, né, e abordagens ali, né, que tenha evidência científica para o tratamento do transtorno obsessivo compulsivo. Ricardo, há graus entre o TOC, grau nível 1, nível 2 ou nível 3? Não, hoje em dia a gente não configura como grau, né? Não existe, né? Existe, né? Vamos dizer, através de uma avaliação, a gente, né, classificar ali, né, quais são as áreas, né, vamos dizer, que está trazendo mais prejuízo ali para aquele indivíduo, né? Seja também, né, através de pensamentos, né, vamos dizer, obsessivos, ou seja, comportamentos também obsessivos. Então, há uma diferença entre os dois? Existe os dois. Isso, existe um comportamento obsessivo e existe os pensamentos obsessivos também, né? Então, existe essa diferença aí, né? E é importante o paciente, importante o indivíduo, né, buscar um profissional para fazer essa diferença, né, vamos dizer, desses pensamentos, se são pensamentos ou se são comportamentos, né? E o grau ali que está trazendo prejuízo, né, para aquele indivíduo, qual é a área que ele está trazendo, né, vamos dizer, prejuízo. Ricardo, existem alguns tipos de situações que podem agravar essa situação. Por exemplo, uma pessoa tem TOC e na família dela ninguém sabe que ela tem TOC. Existe algum agravamento de não ter esse diagnóstico? Existe sim, né? Existe quando, vamos dizer, a família ela não tem esse conhecimento, né? Quando a família não busca, né, vamos dizer, ter um ambiente ali organizado, um ambiente tranquilo, né? Esses fatores ambientais, ele pode agravar, né? Ele pode aumentar, né, esses comportamentos e esses pensamentos obsessivos. Ricardo, com o tratamento do TOC, ele pode desaparecer com o tempo ou ele é algo que o paciente vai ter que viver com a vida toda? Pode sim, pode diminuir esses comportamentos, pode diminuir esses pensamentos. O mais indicado hoje, né, é o paciente buscar, né, um profissional dentro da psicologia, né, da abordagem TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, pois hoje a terapia cognitiva comportamental existe evidências eficazes, né, vamos dizer, para esse tratamento, né, desse transtorno. E para se configurar como um transtorno, como eu falei, esse indivíduo ele precisa, né, o transtorno precisa se configurar, né, e precisa trazer prejuízo ali para aquele indivíduo. Ricardo, existe alguma idade exata assim, que a pessoa pode desenvolver a doença? Por exemplo, uma pessoa de 20 anos, ela tem mais possibilidade de desenvolver do que uma criança? Não existe isso? Hoje, os sinais a gente consegue observar ali na infância, mas a gente consegue, né, vamos dizer, mensurar, né, e fechar um diagnóstico após ali, vamos dizer, entre a adolescência para a vida adulta. Essa pessoa que tem um diagnóstico precoce é mais fácil para lidar com certas situações no dia a dia e na vida adulta. Sim, isso. Quando ela recebe o diagnóstico, né, precocemente ali, né, na adolescência, ela vai ter mais chances ali, resultados significativos para uma boa evolução no tratamento. Em comparação com outros transtornos, como o TEA, que a gente consegue observar ele na infância, o TOC, ele é mais difícil de ser analisado na infância? O TOC também pode ser visível, né? Como, por exemplo, comportamentos restritos e repetitivos, né? Vamos dizer, então, é um comportamento ali, né, que a gente consegue também mensurar na infância, né? Hoje, você falando sobre o autismo, né? Hoje, né, crianças com autismo também têm, né, vamos dizer, TOC, né? Então, também recebem diagnóstico de TOC, né? Por eles apresentar esses comportamentos, pensamentos e comportamentos ali, né, repetitivos. Uma pessoa que tem algum transtorno, por exemplo,
a TEA, né, que é o autismo, ela tem mais probabilidade de ter toque ou isso não tem nada a ver? Sim, existem indicadores, né? Vamos dizer, existe um índice, né, maior ali, né? Crianças que têm, né, diagnóstico de autismo, elas têm, né, uma comorbidade, né? Elas não recebem só um diagnóstico de autismo, ela sempre vai vir com outro diagnóstico, né? Então é muito incomum, né, hoje a gente ter crianças com autismo que recebem também um diagnóstico, né, de TOC, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Sobre o diagnóstico em pessoas tardias, já na fase adulta, o diagnóstico para dar para essas pessoas é mais diferente do que com crianças, né? É bem diferente, né? Vamos dizer, porque são testes, vamos dizer, ali diferentes, ali voltados para, né, esses comportamentos na vida adulta. Né? Então, a gente, dentro da psicologia, existe, né, vamos dizer, testes de avaliações, né, vamos dizer, diferentes para certas idades, né? Então, existe essa diferença. Ricardo, tá, a pessoa já descobriu que tem toque, ela já está fazendo tratamento. O ideal é ela falar que tem toque ou ela não precisa falar, ela fala se quiser? Como é que fica essa questão? Ela precisa, vamos dizer, se sentir à vontade em falar sobre o que ela é, né? Então, quando você recebe um diagnóstico, né, não é uma sentença de morte, né? É o que a pessoa é. Então, se a pessoa se sente à vontade, se sente bem em falar, é importante, né, vamos dizer, você falar para aquelas pessoas que você tem um vínculo, que você tem uma segurança, para que aquelas pessoas, aquela rede de apoio, né, vamos dizer, aquela pessoa que tem aquela rede de apoio, ela consiga, né, vamos dizer, ter, né, vamos dizer, um resultado significativo ali na evolução do tratamento. Ricardo, quando a gente fala sobre toque, a gente sempre pensa em uma pessoa que faz muito movimento repetitivo, ou ela tem alguma mania de limpeza, ou ela tem uma mania de limpar ali o vaso, alguma coisa assim parecida. E como a gente pode trabalhar com isso para evitar ao longo do tempo? Por terapias ou medicações, vai depender da situação de cada paciente? Vai depender da situação, né, e do ambiente que aquela pessoa ela convive, né? Então, existe, né, vamos dizer, essas diferenças aí. É preciso a gente fazer uma avaliação, né, vamos dizer, por trás, para a gente estar investigando, né, né, vamos dizer, como é a vivência daquela pessoa, onde é que aquela pessoa está vivendo, para a gente conseguir mensurar e a gente conseguir trabalhar para diminuir esses comportamentos obsessivos e compulsivos. Uma pessoa que teve uma crise de toque em público, como outra pessoa pode acolher aquela pessoa? Primeiro momento, né, quando uma pessoa ela tem uma crise ali, ela está tendo uma crise de ansiedade, né? O toque, ele né, vamos dizer, ele se configura ali como, né, um transtorno de ansiedade também. Então, né, se a pessoa está tendo uma crise, ela está tendo uma crise de ansiedade. O nível de ansiedade dela está bem elevado. Então, o que é que você ali, como rede de apoio, como pessoa que está ali do lado, está vivenciando aquela crise junto com aquela pessoa que está sofrendo naquele momento, é importante você acolher, é importante você abraçar, retirar aquela pessoa daquele ambiente que causou aquela crise, né? E orientar aquela pessoa a buscar, se ela não faz a psicoterapia, buscar uma psicoterapia, buscar um profissional, né, da saúde mental especializado para o tratamento. Falando em rede de apoio, quando a criança ou até mesmo o adulto ele é diagnosticado com TOC, é normal acabar indo atrás da família em si para saber de onde vem o TOC, porque ele pode ser hereditário, né? Isso, tem suas bases genéticas, né? Então, na avaliação a gente consegue mensurar, né, e identificar, né, e avaliar também, né, esse histórico familiar desse indivíduo. Então, é importante, como eu já falei, é importante buscar um profissional que tenha uma especialização na área para avaliar, né, e conseguir mensurar essa história, né, essa vivência desse indivíduo, para buscar se tem ali fatores genéticos envolvidos para aquela pessoa que está recebendo um diagnóstico de TOC. Mas pode buscar também a medicação, vamos dizer, em casos mais graves, né? Então, quando realmente o transtorno está trazendo bastante prejuízo, né? A pessoa não está conseguindo sair de casa, ela não está conseguindo socializar, ela não está conseguindo trabalhar, né? Então, quando chega nesse ponto aí, e existe casos
que tem, né, vamos dizer, no consultório a gente recebe casos como esse, né, então está trazendo prejuízo em todas as áreas daquele indivíduo, lado pessoal, lado trabalho, familiar, né, social, né, lazer, né, então aquela pessoa ela está ali, né, em sofrimento, então é importante a gente entrar ali com a questão, né, vamos dizer, da medicação. Né, o profissional que está acompanhando aquele indivíduo, ele vai fazer aquele encaminhamento para aquele indivíduo buscar também a medicação. Né? É uma das intervenções, quando chega nesse caso, a gente buscar a medicação. Ricardo, é possível a pessoa ter toque sem ter movimentos repetitivos, só pelos pensamentos? Sim, é configurado também, né, o pensamento obsessivo e compulsivo, né, quando a gente fala a compulsão não é só comportamento, né, é o pensamento também, né, assim como outros transtornos, a gente também leva isso para os pensamentos, que são as questões emocionais que aquele indivíduo está vivenciando ali no dia a dia. Quais seriam esses sintomas? Os primeiros sintomas é você estar ali todos os dias trazendo pensamentos ali, né, intrusos, que são os pensamentos, vamos dizer, negativos que surgem no seu dia a dia. Por exemplo, pensamentos de morte, né? Será que minha mãe vai morrer? Será que eu vou conseguir? Né? Então, são pensamentos ali que faz com que você fique incapaz, né, de ter, né, vamos dizer, de ter um dia a dia mais saudável. E falando sobre isso, essa questão de tratamento, é possível a pessoa ter recaídas em relação a isso, mesmo fazendo tratamento, ou se fazer o tratamento, a pessoa vai seguir a vida tranquilamente, sem nenhum sintoma? Mesmo com tratamento, né, existem as recaídas, né, então existe também ali os altos e baixos. Né, na psicologia, né, é importante também, né, vamos dizer, a gente entender que não é um milagre, né, que a gente vai entrar na psicoterapia e vai ficar tudo bem e a gente vai conseguir ali alcançar aquela meta, aquele objetivo em relação, né, ao transtorno, né, obsessivo compulsivo. Então, é interessante o paciente entender, o profissional que está realizando o atendimento, orientar esse paciente que vai ter recaída sim, né, ele vai voltar. Às vezes ele pode dar 2 passos para frente e pode voltar também para trás. Então, o processo de tratamento, existe esses altos e baixos. Não é só, né, vamos dizer, não é só o sucesso dentro do tratamento. Ricardo, quando a gente fala sobre outras doenças, os especialistas sempre indicam, né, fazer uma alimentação correta, fazer exercícios físicos com frequência, pelo menos 3 vezes na semana. E no caso do toque, tem que fazer essa mesma rotina ou não precisa? Ou ajuda a aliviar aí nesse momento? É importante você ter uma rotina saudável, é importante você ter uma qualidade de sono, né? Hoje, né, o sono ele é muito importante, né, para tudo. Né? Então, se você não tem sono, se você não dorme bem, você não vai estar bem no outro dia. Né? Então, um dos pontos mais importantes para o tratamento, né, de uma pessoa que tem um diagnóstico do transtorno obsessivo compulsivo é o sono. Então, se sua rotina do sono ela está desregular, é importante você buscar ali, né, regular esse sono, buscar ali estratégias ali dentro, né, vamos dizer, do seu dia a dia, para que você tenha uma qualidade de sono, porque isso vai impactar, né, diretamente ali no seu dia a dia e no seu comportamento. Ricardo, muito obrigado pela contribuição que você está ajudando aqui no nosso Repórter Calango. É um prazer te receber, você é sempre muito bem-vindo. Você quer deixar alguma fala sua, mandar um beijo para alguém? O que eu quero deixar, né, vamos dizer que você, né, identificar esses sinais, né, que foram discutidos aqui nesse momento, é importante, né, vamos dizer, buscar um profissional. Né? Buscar um profissional que consiga, né, mensurar esses, né, vamos dizer, esses indicadores, né, e conseguir ter um tratamento adequado ali para que vocês tenham sucesso, né, seja um transtorno obsessivo compulsivo ou seja um outro tipo de transtorno. Chegamos ao final do Repórter Calango especial sobre o toque. Produção, locução e montagem, Vitor Giovanni e Jordana Simonelli. Trabalhos técnicos, Jorge Cardoso e Fenelon Milhome. Apoio técnico, Arthur Silva, Caio Capella, Camila Fidel, Beatriz Alves, Eduarda Porto e Júlia Lopes. Orientação, professor Jairo Faria. Você pode escutar estas e outras edições do programa no nosso canal do YouTube, Rádio Jornalismo UFT. Envie suas sugestões de pauta para o e-mail radiojornalismo@uft.edu.br. E segue a gente no Instagram, @Repórter Calango. Obrigada pela sua companhia. Até mais. Beijos, tchau. UFT-FM.
Repórter Calango, programa experimental produzido pelos estudantes de jornalismo da Universidade Federal do Tocantins.